Nós terminamos amanhã com o texto de Isaías 52. Por que eu fiz questão de inserir o texto de Isaías 52? Porque nós temos que ter a noção de que essa questão do mandamento envolvendo o Deuteronômio capítulo 21, o mandamento da cativa, ele tem uma aplicação individual, ou seja, nós temos a nossa responsabilidade diante de Adonai de nos portarmos e de nos colocarmos como aquele que promove libertação por meio do exercício da justiça existente na palavra de Adonai. Também nós, quando somos reféns ainda de uma vida longe da Torá, longe do retorno, nós somos uma cativa que precisa de Adonai para que Adonai nos retire, nos acolha e nos traga para sua casa, e nós nos submetamos àquela dura exigência que a cativa recebe para que ela possa ser tomada e desejada como mulher pelo homem ali no texto. Mas eu fiquei pensando, Liz, que como o mandamento ele se trata de algo mais do que uma questão somente civil, do relacionamento de um homem com uma mulher, por que o Eterno, Leomar, ele escolhe a figura da cativa para dar a nós o entendimento daquilo que pelo que nós iremos trabalhar? Porque ele traz uma figura de uma mulher extremamente devotada a tudo aquilo o qual a Parashá e a Torá ela é contrária. A mulher cativa, os comentaristas dizem que ela tinha por característica ser politeísta, ser mulher de mais de um homem, ser mulher em condições que a Torá não agrega a ela nenhum valor, no sentido de que ela é cumpridora de mandamento e das obras de Adonai. Só que a relação que eu compreendi existente entre o extremo do distanciamento de Adonai com o extremo do relacionamento, porque o homem que se permite morrer a si mesmo para entrar num combate como esse, ele se encontra intimamente relacionado a Adonai e à santidade de Adonai. E a mulher cativa, no caso aqui do que a Parashá nos fala, ela é o oposto, ela é o distanciamento completo do mandamento. E Adonai promove uma oportunidade para que esses dois mundos eles venham a convergir. E nós já sabemos que a exigência para a mulher é que ela abandone totalmente o seu passado, a sua história, o seu modo de pensar, o modo de se vestir, de se adornar, e ela venha se submeter ao marido como uma forma de gratidão por ser incluída dentro da casa de Israel. Só que a figura da cativa, ela vai trazer sobre o homem uma máxima exigência. Presta atenção nisso. Vou dar um exemplo de uma coisa prática que a gente faz no dia a dia. Quando a gente está dirigindo numa estrada que tem 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro, João, acostamento, sinalização, Ulisses, você dirige relaxado, porque você sabe que você não vai bater, você não vai precisar fazer uma ultrapassagem de risco. Então você, de certa forma, Leomar, você relaxa. Quando você está dirigindo numa estrada, por exemplo, como a Vitória Belo Horizonte, que é curva e subida, você está com o seu alerta ligado ao máximo, porque um mínimo escorregão pode te fazer capotar, sair da estrada, bater e até mesmo ir a óbito. A relação é mais ou menos parecida com essa. Quando Adonai ele cria essa relação entre a cativa e o homem que o serve, ele só vai permitir que este homem tenha condições de tornar-se remidor do cativo, o homem que estiver andando no mar, como este que dirige na estrada para Belo Horizonte. Ele anda cuidando dos mínimos detalhes, porque a cativa aqui em questão, ela não pode ser só vista e tratada como uma mulher. Não é isso do que a Torá se trata. Ela simboliza todos e aqueles seres humanos, os quais serão confrontados pelos homens que servem a Adonai e que existem sobre eles um alto poder de contaminação. Porque se nós analisarmos, abre lá em Números capítulo 25, toda vez que a Torá cita o relacionamento e a presença de mulheres estrangeiras em meio ao arraial de Israel, Adonai considera de altíssimo risco
o abandono do relacionamento dos filhos de Israel com as mulheres estrangeiras. Então, Leomar, o homem, para ter esta condição, e aí eu vou além da questão do relacionamento com a mulher, a questão necessariamente envolvendo uma situação de alto risco para quem vai à situação, ele precisa estar extremamente atento para que ele não seja seduzido por aquela situação e, ao invés daquela situação se converter numa condição agradável a Adonai, aquele que servia a Adonai, Léo, ele se sensibiliza a uma vida longe de Adonai. O capítulo 25, no verso 1 e 2, ele vai falar exatamente daquilo que eu citei pela manhã. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, o povo comeu e inclinou-se aos deuses. Observa que o pouco de tempo a mais que o povo de Israel ficou parado em Sitim foi o suficiente para que um povo temente a Torá, Carmen, se distanciasse de Adonai e se inclinasse a outros deuses pela sedução promovida pelas cativas, pelas moabitas que ali estavam. E aí, quando você olha essa íntima relação, ela, na maioria das vezes na Torá, Leomar, ela é proibitiva. Adonai adverte os filhos de Israel que não tenham contato com essas mulheres, porque ele sabe da chance altíssima de que, ao invés de santificá-las, elas venham a levá-los ao adultério do relacionamento com Adonai. Aí vocês passem a página no capítulo 13 de Deuteronômio, no verso 6. Eu estou pegando uma das passagens da Torá que ele torna muito claro essa proibição do relacionamento de uma estrangeira com o filho da casa de Israel. Olha Deuteronômio 13, verso 6. Olha como é íntima essa questão. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou teu amigo, que te é como a tua alma. Está vendo como a Torá ela expande o risco da relação íntima com qualquer relacionamento existente entre seres humanos? Aqui ele fala de pai com mãe, de homem com a esposa, de um amigo fiel que é íntimo seu de coração. Ele diz assim: vamos, sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade. Não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para a matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel ouça e tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Ou seja, existe uma grande advertência da Torá quanto ao risco de contaminação quando temos contato com coisas que não fazem parte daquilo que Adonai tornou santo, como postura e como comportamento. Oi? A oração de Esdras, quando ele conduz o povo ali depois do cativeiro babilônico, onde ele, inclusive, como mandamento, ele institui o divórcio dos homens com as mulheres estrangeiras. Entrou dentro do pacote para a restauração de Israel o divórcio dos homens, dos filhos de Israel que casaram-se com mulheres estrangeiras e, consequentemente, prostituíram-se aos deuses aos quais elas serviam. Essa é uma questão muito séria que a Paraxá trata, porque para que este homem vá, ele faça o trabalho, execute o que Adonai deu e volte sem trazer consigo nenhum resquício desse contato, ele precisa ter um completo despojo de si mesmo e atrelar-se totalmente aos mandamentos para que ele esteja seguro no que ele faz. Nós vemos essa relação desde o momento que Israel é convidado a descer ao Egito, mas Israel vai ao Egito, e nós vemos ali na saída do povo de Israel nas mãos de Moisés, fisicamente libertos do Egito, mas o Egito ainda dentro deles.
vocês veem que muitas das práticas do pecado da geração que sai do Egito tem relação direta com as práticas que eles aprenderam ao longo de 400 anos no Egito. Tamanho é o poder de contaminação que algumas situações nos expõem. Mas mesmo assim, Adonai, o nosso Elohim, ele envia um homem ao Egito, antecedendo a casa de Israel. Ele vai ao Egito, mas o Egito não entra nele. Ele casa-se com uma egípcia, mas os costumes dos egípcios não entram no coração dele. José. Yosef, quando desce ao Egito, autorizado por Adonai, ele vai, ele mantém-se íntegro, ele testemunha de Adonai, e no Egito ele mostra as maravilhas de Adonai. E o Egito serve de abrigo para Israel em Adonai pela falta de pão. Não tinha comida sobre a face da terra. Um homem que não se corrompeu dentro do Egito. Mas a descendência de Jacó no Egito traz com ela mazelas que marcaram demais os 400 anos de Egito. Este é o símbolo que a mulher cativa aqui da Paraxá traz para nós. Ela nada mais é do que o símbolo de todo o risco que se corre ao fazer uma incursão em prol da vida para alcançar aqueles que não têm a salvação. O problema é que essa incursão ela tem que ser autorizada. E o critério para que o homem de Adonai, homem eu estou falando de uma forma genérica, tá? Que nós temos para isso é sabermos ir, não ficar mais tempo do que temos que fazer e não absorvermos absolutamente nada das práticas para que nós não contaminemos o nosso relacionamento com Adonai. Vocês não tenham dúvida que esse vai ser um grau de exigência para a casa e para a associação em todas as incursões que nós fizermos. Porque se vocês olharem, nós já estamos, né? Mas vamos a cada vez mais trabalhar e nos aproximarmos de situações que nos colocam intimamente ligados a coisas que um dia nós deixamos para trás. O problema todo é que dentro dessa perspectiva, cada um de nós tem a responsabilidade diante de Adonai de desejar ou não fazer parte deste combate. Porque se nós olharmos de forma taxativa, a Torá não vai aceitar o meio termo. Ela não vai aceitar que eu aqui tenho uma vida, eu vou ao Egito buscar outras vidas, e eu trago comigo posturas que me deixam com um pé lá e um pé cá. Ele não vai aceitar isso. Abre lá na Paraxá, Rucat, Números capítulo 19, do verso 11 ao verso 14, por favor. Esta opção, ela não existe nos termos de Adonai. Ou você vai ao Egito e assimila as práticas do Egito e por ali fica, ou você vai e retorna, mantendo-se de pé em santidade diante de Adonai. Porque se isso fosse impossível, Leomar, não haveria exceção para que homem hebreu se casasse com mulher cativa dentro da Torá. Porque ele sabe que a maior exposição é o relacionamento íntimo onde um casal vai ter e o risco que este hebreu tem de deixar Adonai e servir os deuses dessa mulher. Então, quando a Paraxá ela diz que é possível, ela diz que é possível mediante uma condição que eu e você alcançamos para que verdadeiramente, anulando a nós mesmos, nós não venhamos trazer para nós más práticas e más condutas. E vocês façam simplesmente um exercício na cadeira aí onde vocês estão. Quem não nasceu dentro dessa casa, já dentro dos conceitos e dos ensinos de uma compreensão do retorno, conforme nós temos tido ao longo do tempo, faz uma reflexão e veja o que ficou de resquício do passado e o quanto isso interfere na nossa vida hoje. Estou nem falando na vida coletiva aqui não, estou falando da vida individual de cada um de nós. Faz um exercício de quantas coisas vocês se pegam caindo, errando, fraquejando, porque ainda são situações do passado que nós ainda não temos resolvido dentro de nós. Quando a Torá de Moisés diz A, e o meu pai me ensinou B. A Torá de Moisés diz para trás, eu deixo a minha mãe para trás e eu sigo a Torá de Moisés. É um exercício diário.
São nas pequenas coisas. Por isso que eu disse, é uma guerra íntima. Eu não tenho como saber a situação do Léo, o Léo não tem como saber a minha. É íntimo. Aqui fora nós podemos ser sepulcros caiados. Pode parecer que está tudo muito bom, mas internamente pode haver um conflito e uma aflição muito grande por conta dessa luta. É diferente de uma criança como os filhos aqui criados na casa, que eles já não conhecem essas más práticas. Mas eles terão contato com o mundo que os assediará com más práticas e eles vão precisar em algum momento também fazer essas escolhas. Eles estão em escolas que se discute o quê? Tudo que é contrário à Torá. Eles discutem agora acerca de gênero, eles discutem acerca da liberdade de uma criança ter as suas próprias escolhas já com 5, 6 anos de idade. A psicologia infantil aí está cheia de lixo humano, dando à criança poderes que criança, pela palavra de Adonai, não tem para exercer. A criança hoje ela nasce e ela vai poder escolher quando ela crescer se ela é do gênero A, do gênero B, ou se ela não tem gênero, sendo que Adonai a criou de uma forma. Os nossos filhos que são criados aqui, eles são poupados de coisas de heranças familiares, mas o mundo os dará confrontos que eles terão que exercer a mesma coisa que nós estamos comentando a nosso respeito aqui. E observa, Números capítulo 19, a rigorosidade de Moisés com essa questão. De Moisés, entre aspas, né? É a rigorosidade de Adonai. Né? Olha o verso do 11 ao 14. Aqui é o mandamento da novilha vermelha. Ele diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de um homem, imundo será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Esta é a Torá quando alguém morrer, algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Óbvio que nós não vamos ficar limitados à questão literal do que está escrito. A literalidade, ela tem que ser cumprida. Mas quando ele diz de você adentrar a uma tenda que existe um morto, ele está falando que você vai atingir a intimidade de famílias, de pessoas com práticas que são mortas à luz da Torá, a qual são passíveis de te contaminar. Mas ele não disse em momento algum que você não deve ir. Você vai, mas você volta com a condição de você se purificar ao 3º e ao 7º dia. Isso são exercícios que nós precisamos manter vigente na nossa mente para que nós tenhamos o hábito de, sabendo que Adonai é conosco, nós termos esse livre acesso, pastora, de ir e vir, mas com uma consciência de que estamos lá e que voltamos para cá com a consciência que nós saímos. Essa é uma exigência que depende de um refino de relacionamento nosso com o Criador. Porque vamos partindo de um princípio, eu acho que eu falei isso aqui tem 2 sábados, que eu dei um exemplo a gente estudando aqui à tarde. Você vai a uma situação onde envolve uma música, a qual essa música você participa, você trabalha, você desenvolve uma atividade, alguma coisa, e essa música foi usada naquele ambiente, foi permitido naquele ambiente, e você volta para dentro do seu lar e você não consegue separar isso. Ora, nós já sabemos que Adonai não divide a glória dele com ninguém. Se eu trago algo que vai trazer sobre a minha mente, sobre a minha alma, um ensino, uma palavra, um comportamento que destoa do que a Torá estabeleceu como justo, reto e verdadeiro, eu tenho que saber que aquilo ali do meu coração para fora. Mas intimamente relacionado à necessidade de ter ido para exercer aquela atividade e aquela função. Por exemplo, você vai cuidar de uma pessoa que está dentro de um hospital. Te pedem ajuda. Você vai lá dormir, vai dar banho, vai cuidar, vai mudar a roupa. Só que essa pessoa, ela segue uma outra filosofia de vida que não é da Torá. E você está ali, você está ouvindo, você está conversando, você está dividindo ideias.
a pessoa vai trazer os conceitos dela para você, você vai dividir os seus conceitos com ela. Como é que você faz quando você volta para casa? Você faz o ecumenismo disso? Com Adonai, segundo a Torá de Moisés, não. Você exerce a justiça, você exerce o amor, você exerce tudo que a Torá espera de você, mas aquilo ali não muda a sua forma de se relacionar com Adonai. Aquilo não gera dúvidas, aquilo não estremece o seu relacionamento com Adonai. Por isso a exigência do homem esvaziar-se, para que ele vá e ele, cheio de Adonai, ele não se contamine com nada mais. E que aquela contaminação, se acontecer, ela é superficial e ela fica para trás e ela não se torna íntima do seu cotidiano, da sua vida. Olha Números capítulo 31 para vocês verem isso aqui. A aplicação desse mandamento, ele é quase que imediato. Aqui no capítulo 19, Rucata é estabelecido. No capítulo 31, versículo 13, Moisés vai aplicar. O povo tinha ido para um combate com as mulheres, com o povo, com os moabitas. As mulheres que tinham se prostituído e deitado com os filhos de Israel contaminaram os filhos de Israel. Eles vão para o combate contra Amaleque. É nesse combate que Balaão é morto, porque seduziu os filhos de Israel por meio das moabitas. E o povo, voltando do combate, dá uma olhada como é que a situação acontece aqui. Porém Moisés, verso 13, e Eleazar o sacerdote e todos os principais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães de centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés lhes disse: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Eterno no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º e ao 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. É nessa questão que ele não desencoraja o descer ao combate, mas ele também não te encoraja, Leomar, a voltar de qualquer forma do combate. Por isso, semana passada, a pastora Sandra falou assim: precisamos nos purificar. Não pensem que lutar em prol de um estabelecimento de vida para uma cidade não vai nos exigir ter conhecimento e astúcia para lidar com essa situação, porque vai. Cada vez mais nós vamos ser expostos a situações que nos colocam em risco, mas que, mediante a nossa fidelidade a Adonai, isso não interferirá no nosso relacionamento com Ele. Eu digo isso porque aqui a gente entra numa questão onde você vai perguntar assim: Leonardo, me diz um homem que não caiu diante dessa situação, que desceu, que contaminou e que voltou sem trazer más práticas. A palavra de Adonai, ela é rica de exemplos. Se vocês olharem a postura de Paulo e de todos os discípulos que desceram aos gentios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você não vê relatos de condutas absorvidas por Paulo e pelos discípulos pelo contato que tiveram com eles. Em todo o tempo Paulo se manteve firme na Torá, os discípulos se mantiveram firmes na Torá, e eles procederam conforme o testemunho de Yeshua, para que aqueles que não tinham Torá tivessem oportunidade de viver pela Torá. O medo e o risco não foi maior do que a capacidade de adesão que aqueles homens tiveram de descer e não se contaminarem de forma a prejudicar o seu relacionamento com Adonai. Mas eu queria ir ao exemplo do Mashiach com vocês. Era isso que eu tinha pedido a Ulisses, que eu precisava completar aqui no final. Porque se nós olharmos dentro do foco onde o mundo estava e está sob a tutela da herança do pecado adâmico, a morte está sobre nós. E a palavra de Adonai promete a nós uma vida eterna através de uma ressurreição dos mortos.
Adonai não exigiria isso dos homens se ele não tivesse o testemunho dos céus e da terra de que um homem, pelo menos, seria capaz de vencer o pecado. Esse é Yeshua HaMashiach. Agora, quando nós formos ali a João capítulo 3, nós vamos começar a entender por que é impossível nós não discernirmos Yeshua de um homem do Yeshua, Deus, que nos foi ensinado ao longo da vida. Porque como que Deus viria em meio aos homens, pastora, e subjugaria o pecado se ele não é exposto ao pecado? Precisaria alguém da parte de Elohim se despir da glória, da santidade, vir em meio aos homens numa condição carnal como a nossa e provar aos céus e à terra que mesmo vindo de um ventre, de uma herança adâmica, o pecado é possível de ser subjugado. Abre lá em João capítulo 3 para vocês verem as próprias palavras do Mashiach. Ele vai começar dizendo que ele desce de uma condição, Leomar, onde ele não tinha contato com a impureza, para ele vir ao contato com a impureza. Presta atenção nisso. Nós temos que acabar com essa questão de que Yeshua veio porque ele era Deus, ele não pecou. Óbvio, né, pastor, que se ele fosse Deus, ele não haveria pecado sobre ele. Mas sendo ele homem como eu e você, nós vamos ver aqui o passo a passo das aflições que ele teve, o custo que teve para ele, até que ele se provasse soberano sobre a morte e autor da vida. Presta atenção aqui no capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o discurso de João. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Elohim enviou o seu Filho ao mundo, então ele não era parte do mundo, ele envia ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é o papel do homem hebreu com a cativa, ele desce a cativa para que a cativa tivesse oportunidade de salvação. E aí, a gente vira as páginas, vamos em 1 João para ver o complemento disso daí. Aqui é mostrando uma identidade e uma total relação humana de Yeshua com a nossa condição. 1 João capítulo 4, versos 7 ao 11. Olha só. 1 João capítulo 4, versículo 7. Olha o apelo pelo sentimento mais nobre ensinado pela Torá, para que nós tenhamos uma postura semelhante à do Mashiach. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Elohim, e qualquer que ama é nascido de Elohim e conhece Elohim. Porque quem não ama não conhece a Elohim, porque Elohim é amor. Nisto se manifestou o amor de Elohim para conosco, que Elohim enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Elohim. Ou seja, não é a cativa, pastora, que amou o hebreu, mas foi o hebreu que amou a cativa. Onde é que eu parei? Nisto se manifestou o amor de Elohim para conosco, que Elohim enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Elohim, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Elohim assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se a postura de Yeshua foi salvar um cativo condenado à escravidão, a nossa função, a partir do momento que nós temos essa premissa da parte do Messias, é que nós façamos pelo semelhante o mesmo que o Messias fez por nós. Descer e anular-se em prol da vida de alguém que você não sabe se vai retribuir o mesmo amor a você, Leomar, como se fosse um selo de autenticação de que você conheceu a morte da natureza carnal e a ressurreição dos mortos. Porque dificilmente alguém de forma humana teria a capacidade de fazer isso. Uma mãe faz por um filho, um pai faz por um filho, mas eu fazer, Léo, por quem eu não conheço, difícil. O ser humano não tem por si só uma estrutura que lhe dê capacidade para isso, mas mediante ao sacrifício diário desta
condição que nós temos que nos distancia do Criador, que é o pecado, sacrificando o pecado existente dentro de nós todos os dias, como um animal que morre de tarde e de manhã, nós vamos sendo tratados dia após dia até alcançarmos essa estatura diante de Adonai. A visão das palavras messiânicas alinhadas à Torá nos dão a plena consciência da condição humana que Yeshua se expôs ao vir ao mundo, pois abre mão temporariamente da glória que o revestia para testemunhar nos céus e na terra que seria possível vencer o pecado herdado de Adão. Volta lá em João capítulo 17, do verso 1 ao 5 para a gente. Yeshua aqui já começa as suas palavras de despedida, se preparando para enfrentar a morte e precisando vencê-la por meio da ressurreição. Olha como ele introduz essa questão para nós. João capítulo 17, versículo 1. E Yeshua falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Elohim verdadeiro, e a Yeshua a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Yeshua se coloca aqui, Leomar, ao lado de Adonai antes da existência do mundo. Ele não conheceu o pecado. Se nós hoje buscamos ter uma vida alinhados à Torá de Moisés por meio do Espírito do Eterno, nós estamos nos assimilando à posição do Mashiach. O Mashiach está em meio à contaminação na terra, dizendo ao Pai: Pai, eu não pertenço a esta terra. Eu vim aqui, cumpri tudo o que me mandastes fazer, agora glorifica-me e leva-me de volta para o meu lugar. Essa ida e vinda do Messias é o maior exemplo que nós temos na palavra do Eterno, com este trâmite nosso entre ir e vir a situações que podem nos levar à contaminação, como o Mashiach. Porque vocês hão de convir. Ele não tinha obrigação de vir. Mas nós acabamos de ler que o Pai nos amou de tal maneira que Ele envia Yeshua para nós. Existia um sentimento sublime, além e acima do direito que Adonai tinha de não enviar Yeshua, para que Ele enviasse Yeshua para nos resgatar da condição de pecado e da condição de cativos do pecado. Isso é algo que o ser humano por si só, ele vai gastar a sua vida para adquirir. Se ele se permitir entrar nesse tipo de combate contra si mesmo. Lembra da Parashá? Se saíres à guerra contra os teus inimigos, contra nós mesmos. É uma questão que Adonai bota nas nossas mãos para fazer. E aí ele vem para piorar a nossa situação e diz assim: pastor, Yeshua fez. E a decisão é nossa. Se nós enxergarmos Yeshua como Deus, o testemunho dele torna-se inválido. Pois como Deus se exporia ao pecado com riscos de pecar? Ele precisou padecer nas mesmas situações que nós para mostrar o testemunho verdadeiro que a morte, que é consequência do pecado, poderia ser vencida, mas isso foi debaixo de lágrimas e de muito sofrimento. Abre lá em Lucas capítulo 22, versículo 39. Porque muitas vezes nós olhamos para o Messias, Leomar, como se ele fosse um super-homem, que ele passou por tudo aquilo porque ele era o único capaz de passar por tudo aquilo. Sendo que o nosso entendimento tem que ser o contrário. Ele se igualou a nós para mostrar que seria possível vencer o pecado. E não colocá-lo num patamar inatingível por nós. Porque isso foi o que nos ensinaram desde criança. Ele é Deus na forma de homem. Sendo Deus na forma de homem, como é que, Léo, eu vou me assimilar a Yeshua? Se eu não senti, Ulisses, que ele teve as mesmas dores da carne que eu, como é que eu vou olhar para ele como meu exemplo? É essa que é a condição que foi quebrada quando estabeleceu-se a divindade por parte de Yeshua, dando a ele um status de Deus que ele não é. E isso faz toda a diferença na nossa forma de olhar a palavra de Adonai. Porque nós vamos sempre olhar assim: mas foi Yeshua que fez. Mas foi Yeshua. Ah, se eu fosse Yeshua.
A gente fica criando um abismo entre nós e a capacidade que Yeshua nos mostrou que nós temos de fazer o que ele fez. Se vocês obedecerem, vocês farão assim. Exatamente. Repete para todo mundo ouvir, pastor, por favor. Acho que não abriu ainda. Samuel? Abriu aqui, pastor? Já. E a gente tem que anular a palavra de Yeshua. Quando ele diz que vocês farão as mesmas obras que eu fiz e mais. Porque o tempo que nós temos é maior. O ministério dele foi curto, 3 pequeno, anos, né? 3 anos só. Isso. Então nós temos condições de fazer. É isso que ele disse. E o ensino que é passado é pior do que isso, assim, desse desencorajamento, né? Porque se eu coloco Yeshua como Deus, como se só ele conseguisse fazer, porque ele tem essa característica, aí assim, então eu não consigo fazer. Aí o que isso ensina? Você não precisa fazer nada, porque ele já fez tudo. Tirando de nós a responsabilidade de nos anularmos para servir ao reino. O que no fim das contas, identificar Yeshua como Deus dá como resultado, é tirar de sobre nós a responsabilidade que nós temos de nos anularmos e sermos imitadores de Yeshua. Fazer o que ele fez. Isso aí rompe com a Torá na nossa obrigação, na nossa responsabilidade de deixar morrer a nossa natureza carnal. Da questão da ressurreição dos mortos, a gente é roubado em relação a isso se a gente vai atrás dessa doutrina. Vamos lá em Lucas, para a gente ler o texto aqui, do Lucas 22, do 39 ao 46. Olha a semelhança humana que ele tem para conosco, olha as dores dele. Verso 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando ele chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Remove de mim o sofrimento que eu vou precisar ter, para que a remissão de pecados seja estendida a todos, e mostre a eles que o pecado pode ser vencido. Ele diz: passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele se anula. E Yeshua se anula do direito de fazer a vontade própria para que o Pai faça com ele o que bem entender. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava intensamente. Ele estava em agonia, ele sabia que ele ia morrer, ele teve medo. Ele teve angústia de quem vai enfrentar a morte. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele sofreu, gente. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, porque não entreis em tentação. E Yeshua se expõe aqui como um homem, com as fraquezas que estão aptas ao homem, quando ele permite que a sua alma se lance sobre ele. Mas ele não pecou. Ele teve aflição, ele teve dor, mas ele não pecou. Da mesma forma que a Torá nos ensina, Yeshua, após um violento combate contra o pecado, ele se purifica para retornar à presença do Pai. A Torá diz: sede santos, pois eu, o eterno seu Elohim, sou santo. O Messias nos ensina o rigor da vida pela Torá em suas palavras finais após a ressurreição, a derrota da morte. Ele respeita o ritual de purificação da Torá em seus mínimos detalhes. Vira a página, João capítulo 20, por favor. Versículo 16 e 17. Note que ele havia morrido e é a primeira aparição dele no ato da sua ressurreição. Disse-lhe Yeshua, João 20, 16, Maria. Ela, voltando-se para ele, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua: não me detenhas, não me toques, não me segures, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos
e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Elohims e vosso Elohims. Ele está ressurreto. Aqui ele está no primeiro dia após a sua morte. Ele aparece para Maria. E isso daqui tem uma discussão teológica absurda sobre isso aqui. Porque Atos capítulo 1, versículo 3, vai dizer que ele ascende aos céus 40 dias depois deste evento da ressurreição. Como é que ele vai aparecer a quem está em pecado, estando ele já ressurreto, e ele permitindo que ele seja tocado, que ele seja encontrado pelo humano, o qual ele deixou de ser naquele momento? Isso tem uma discussão das mais absurdas. Chega a ponto de alguns teólogos dizerem que isso aqui nada mais foi do que um texto aludindo ao período 40 dias depois. Ou seja, foi contado antes o que aconteceria 40 dias depois. E isso eles discutem abertamente, se depois que ressurge você ainda pode ser contaminado pelo pecado, etc, etc. Observa um detalhe. Quando você estiver fazendo a continuidade do texto, vocês vão ver e identificar uma questão relacionada a um período de tempo que ele não permitiu ser tocado apenas. A Parashá Tazria é a Parashá que nos ensina sobre a conduta após o nascimento de um filho homem e de uma filha mulher. Onde existe um isolamento de 7 dias para o homem, de 14 dias para a mulher. O homem, ao 8º dia, é circuncidado e consagrado a Adonai. Ele fica mais 33 dias ausente da comunidade, para depois ele voltar ao convívio à casa de Adonai. Presta atenção nisso. Vai lá, para a gente. Levítico 12, versículo 2. Veja que Yeshua, no primeiro dia pós-ressurreição, ele disse: não me toque. Não me toque. Ele se isenta do contato com Maria. Versículo 2, fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. No 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Eterno e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a Torá que der luz a menino ou menina. Dentro da tradição judaica, isso se estende ao convívio da criança e da mãe na casa de oração. Aqui todos vocês sabem, quando nasce uma criança, se é um menino, cumpre-se os dias de 40 dias, sem a mãe e sem o menino vir à casa. E o dobro do tempo quando é uma menina. Interessante que, quando você olhar os versos 26 a 29 de João, que nós estávamos lendo lá, você já vai ver uma mudança de postura da parte de Yeshua, pastora. Tomé vai chegar para ele, vai fazer um questionamento que ele precisava ter algo sólido, Léo, para crer que era o Mashiach ressurreto. Olha como é que o texto vai falar aqui para a gente. João capítulo 20, verso 26. Repara que o menino era circuncidado e consagrado ao 8º dia. Observa isso aqui. Quando você olha a consagração e a purificação, alguns comentaristas da Torá, pastora, dizem que ele fica nos 7 dias, ele fica isolado, onde ele e a mãe apenas têm contato um com o outro. Porque é o tempo que ele precisa ficar para se purificar, para que outros tenham contato com ele. Por exemplo, o seu pai, os seus irmãos, eles costumam evitar contato nos primeiros 7 dias, que é o período de purificação. Os outros 33 dias torna-se um período onde ele, já consagrado a Adonai, ele aguarda o tempo de voltar ao convívio em meio ao povo, em meio à casa de Adonai. Olha que interessante que o texto fala.
E 8 dias depois da ressurreição, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Shalom. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas creia. E Tomé respondeu e disse: Adão meu e Elohim meu. Disse-lhes Yeshua: porque me vistes, Tomé, crestes. Em marcha os que não viram e creram. Quando nós olhamos esse marco de tempo, ele permite-se ser tocado após 8 dias. Yeshua tinha noção perfeita dos costumes e dos rituais litúrgicos de purificação da Torá, para saber que, ao ressuscitar, ele aguardaria 40 dias para estar novamente na presença do Pai, como Atos capítulo 1 vai nos dizer que ele ficou. Mas ele não se permite contato durante os primeiros 7 dias, mas agora já não para a purificação, mas porque já santificado por Adonai, ele aguarda o tempo de cumprimento para que ele possa honrar a Torá de Moisés em todo o tempo. Nem na morte dele, ele foi homem, ele viveu, ele comeu, ele sofreu, ele agonizou, ele ressuscitou, ele não se permitiu deixar de cumprir a Torá de Moisés em nenhum dos detalhes. Ele aguarda o espaço de tempo perfeito para voltar à casa do Pai. A criança, quando nasce 40 dias, pastor, ele volta para a casa do Pai. Ele volta ao convívio e ao relacionamento no lugar que Adonai escolheu para fazer habitar o seu nome. Por que eu fiz questão de frisar e botar Yeshua dentro desta questão que nós estamos falando? Porque ele veio na forma de homem, e como homem ele respeita toda a Torá sem ter violado a Torá. A nossa obrigação é de, como imitadores de Yeshua que somos, porque todos aqui reconhecem, dizem e afirmam ser Yeshua HaMashiach o nosso mestre. Todos. Se esta é uma palavra verdadeira que existe dentro de nós, dentro daquilo que nos for exigido descer a uma situação tal qual Yeshua o fez, nós somos indesculpáveis diante de Adonai se nós não trouxermos o cumprimento da palavra de Adonai para todas essas ações que nós fizermos. Nós nem podemos nos desencorajar de fazer e nem podemos achar que estamos em condição que não podemos descer para fazer. Porque existem esses dois problemas. O medo de achar, pastora, que nós vamos ficar lá e vamos absorver as velhas práticas, Leomar. Mas existe o medo também de não querer se misturar com as velhas práticas e você tem a tendência de puxar o freio de mão e ficar. E Yeshua não foi nem de um extremo nem do outro. Ele foi e ele voltou em perfeitas condições para a casa do Pai. Quando ocorre o apelo para que o trabalho na casa seja feito, isso para nós, irmãos, precisa ser atentado, porque vocês não pensem que nós vamos pegar num combate de pau, de espada, de revólver, de metralhadora. Não é disso que está sendo falado quando se fala de um combate. Adonai nos planta numa cidade, ele constrói uma casa que leva o nome dele, uma casa que ele bota sobre ela o selo dele, ele constitui um povo para servir, mas existe ao redor uma cidade inteira carente de que esse povo exerça a sua maior função, que é a justiça social. E na hora que Adonai está em plenas condições de estabelecer na cidade a sua justiça, nós, como veículos de Adonai, fazemos assim com freio de mão. Pastora, botamos o carro na banguela solta e vamos de qualquer forma. Nós precisamos saber que a necessidade de ir e a necessidade de vir para que a manutenção da casa, da palavra de Adonai e da descendência, ela perpetue dentro da casa. Porque vai ser com esse íntimo discernimento que o Eterno vai nos dar com as experiências que nós fomos tendo, e Ele nunca nos deixou na mão, porque quando Ele nos proibiu de fazer algo, Ele fechou todas as portas para que nós não pecássemos contra Ele, mas nas quais Ele abriu, a casa se manteve de pé e está de pé e vai continuar de pé. O presente para a vitória é um começo do que o Eterno
deseja fazer por meio do trabalho que a casa, junto com a associação, realiza para benefício da cidade, sem que nós saibamos se a cidade vai responder favorável a isso. Léo, muito interessante, foi uma mãe de 2 crianças que está fazendo aula aqui na BEIT à tarde, com o professor, durante a semana, o professor da terça-feira. Ela procurou a nossa assistente social e foi conversar com ela depois do evento para a Vitória, e ela disse assim: eu gostaria que você anotasse as minhas palavras para falar com os líderes aqui do evento. Ela disse assim: o evento foi maravilhoso, mas muito bom, mas vocês fizeram uma coisa errada, vocês fizeram um evento para a família. O evento não é para a família, é para a cidade. Uma senhora que não conhece a palavra e não tem o convívio que nós temos com o Eterno, ela pediu a Catiana que anotasse. O evento é para a cidade. Aí ela disse assim: o Parque Moscoso faz parte da cidade e não houve divulgação. Ninguém sabe desse evento maravilhoso. A cidade tem que conhecer. Aí eu me lembrei que a Vanessa, quando ela falava, Leomar e tudo, a Vanessa principalmente, as professoras tiveram contato com as famílias, se reportaram às famílias. Ela diz: não é para a cidade. Então ela cobrou uma divulgação melhor, ela cobrou que não é para a família, é para a cidade, e deixou o recado para nós. Então isso nos traz responsabilidade de tudo aquilo que nós vamos fazer, e que eles aguardam algo bom de nós. Isso pesa a responsabilidade, né? Eles aguardam algo de bom. Pastor, eu fiquei muito impressionado, porque eu procurei divulgar lá no hospital, né? Botei os panfletos lá, botei lá na clínica onde a gente trabalha, para que todo paciente que fosse tivesse a oportunidade de saber que tinha o evento e tudo. E 2 coisas me chamaram muita atenção. Uma foi uma senhora que eu trato ela de um problema grave que ela tem no intestino. Ela é uma senhora que ela é presidente de uma, não sei se é uma associação, não sei exatamente, dos contadores de história aqui do município. É um trabalho voluntário que eles fazem com contação de história para a comunidade, tudo. É uma organização, eles têm estrutura e tudo. Aí eu comentei com ela do evento. Aí ela falou assim: eu vou prestigiar o evento. O marido dela é médico, ela trabalha nessa associação, uma senhora já de 72 a 73 anos. Ela veio e me mandou a seguinte mensagem: o evento foi como uma viagem no tempo para mim. Eu voltei a uma Vitória onde se tinha hora para entrar na escola, hora para sair, hino de Vitória, hino da escola, hino estadual, hino brasileiro, onde nós prestamos reverência à pátria que nos acolhe. Vocês me fizeram por um breve tempo retornar à minha escola de quando eu era criança e eu fui educada. Existe na alma dos cidadãos o desejo, por mais que minorias queiram criar um sentimento de anarquia sobre a cidade, a maioria das famílias e das pessoas sérias que habitam a cidade tem um profundo desejo de reviver um estado que outrora viveu e que hoje perdeu e lhes foi retirado, muito por causa de um assistencialismo que trouxe sobre quem exerceu um status de ícone, o qual os abandonou e os deixou para trás. Por isso, este serviço tem que ser desvinculado do nome de A, B ou de C. Tem que ser um trabalho de benefício exclusivo para a cidade. Ela, em momento algum, ela destacou, e é uma pessoa culta, ela destacou o fulano, o beltrano, ela destaca o geral do evento como algo que trouxe a ela boas memórias que hoje se perderam. E a outra foi um rapaz que trabalha comigo, conhecedor da palavra de Adonai, desviado da presença de Adonai, que eu mandei o link que estava o Facebook transmitindo ao vivo, para eles poderem assistir, porque eles não puderam vir. Ele só me escreveu assim: isto é uma demonstração verdadeira do que é servir ao Criador. Ponto. Ele pode não viver a palavra de Adonai, mas ele conhece a palavra de Adonai. Porque ele não viu da nossa parte, num trabalho simples como aquele que nós fazemos ali, um interesse pessoal na ação do que nós fizemos. Porque ele passou a semana me perguntando sobre a associação e sobre o trabalho. O que a gente faz, como faz, quem faz. E eu fui explicando.
explicando, o resumo dele foi esse: isto verdadeiramente é um trabalho que demonstra servir ao único Deus. Ponto. Isso nós não temos que esperar como retorno, porque nós fazemos a obra independente, pastora, desta consciência de que se a cidade vai ou não responder favorável. Mas o fato de responder é saber que está entrando no coração das pessoas algo que ficou para trás e que não havia força, talvez, da própria cidade sozinha de resgatar. E vocês pensem que não, mas um trabalho como esse impacta a vida das pessoas de uma forma que nós não podemos calcular o que significa na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente participar de um evento como esse. Quem está na extrema condição, como é que se usa o termo? Extremo risco, né? Como é que fala? Extrema vulnerabilidade social. Isso para eles vale o ano deles muitas vezes. Mas sabendo que não é um trabalho como quando nós chegamos na comunidade da Piedade e vieram falar conosco. Você lembra, Nilma, o que falaram para a gente quando nós chegamos na Piedade? Que eles estavam pagando para ver se não era mais um trabalho social daqueles que começa e termina e abandona a comunidade. Porque o que acontece nas comunidades carentes, de maior vulnerabilidade, é que os trabalhos sociais são subsidiados pelo governo, pelo município, por quem quer que seja. Quando o dinheiro acaba, o trabalho acaba junto. Nós, como não estamos sendo financiados por nada nem por ninguém, apenas pelo dono do dinheiro verdadeiro, só vai acabar se da nossa parte nós formos reprováveis diante de Adonai. Oi. A Nilma está ali, a Nilma pertence à comunidade. Além de não continuar o trabalho, não atingem o seio familiar da comunidade. Isso, Renato está ali junto. Ou seja, se nós estamos conseguindo devagar com esse trabalho alcançar isso, nós não podemos nem puxar o freio de mão e nem soltar o carro ladeira abaixo na banguela para ir de qualquer forma. Vai depender da nossa relação com Adonai, o espaço que Adonai vai nos dar para chegar aonde ninguém chega. A pastora Sandra cansou de gritar isso. Nós chegamos aonde o governo não chega. Eles vão até a página 2, a gente que vai para 3, para 4, para 5. O que ela estava dizendo com isso no início do trabalho? Que chegar no seio do coração de cada pessoa, o Estado sozinho não consegue fazer. Ele pode ser um parceiro, se ele quiser fazer um trabalho sério e se somar a um trabalho sério. Mas quem chega é quem vai sem querer nada em troca e nada de volta. Esse é o segredo o qual Adonai revela por meio da Tzedaká, que é a justiça social com os moldes da Torá, para que nós não caiamos, pastora, no erro que as outras instituições caem. Que eles ficam na superficialidade. É o quê? A Rita está falando do quê? Conta do cachorro? Ah, tá, porque a Rita está lembrando um episódio que quando a gente toca o shofar lá na comunidade, o cachorro começa a uivar depois do shofar, não é isso, Rita? No mês de Elu agora, quando nós estamos fazendo o toque do shofar, ela observa que tem um comportamento diferente dos cachorros da redondeza, que eles se atentam ao toque do shofar. Diz a Bíblia, né, Rita, que até os animais se dobrarão, né, e irão reverenciar a presença de Adonai. Então, a Parashá da Cativa, neste ciclo, ela vem para trazer para nós esta consciência de que podemos descer, temos autorização para descer, mas nós precisamos nos manter firmes para que essas descidas, idas e vindas, sejam feitas em conformidade com a Torá de Adonai, como tem sido feito. Não estou falando isso porque está havendo alguma coisa diferente disso, mas só estou falando porque vai aumentar o trabalho, o Majestic, aí vocês não tenham dúvida que a cobrança sobre nós vai ser proporcional ao tamanho do lugar que está nos sendo dado, e a exigência de como nós vamos nos portar, ela vai aumentar muito, entendeu? Então era essa a finalização da mensagem de manhã que eu queria ter terminado, Ulisses. Obrigado, tá? Você vai querer continuar, Ulisses? Vai não, né? Falei demais. E que o Eterno possa nos abençoar e nos dar um final de Shabat em paz. Amém? Shabat Shalom.